relação à função, nós iremos ver funções representadas através de uma lei, função numérica de variável real, gráfico de uma função e como reconhecer se um gráfico representa ou não uma função. E vamos a mais uma notação. Uma função f de A em B, ou seja, domínio em A e imagem no contradomínio B. Indica-se dessa forma aqui, pessoal, com o f minúsculo, 2 pontinhos, a seta que está indicando, está apontando para B, e nós lemos, como falei anteriormente, f de A em B. Ou seja, cada elemento x de A está associado ao único y, que é a imagem de x, pela função f. Nós indicamos dessa forma f e colocamos o x entre parênteses e nós lemos f de x. E só para resumir, o conjunto A chama-se domínio da função f. O conjunto B chama-se contradomínio da função f. X é o elemento arbitrário do domínio. Y igual a f de x é a imagem de x no contradomínio. O conjunto dos elementos de B, que são imagem dos elementos de A, forma o conjunto imagem. Então, vamos a um exemplo. Considere R uma função de A em B. O domínio é o conjunto A, que é formado pelos elementos 5, 6 e 7. O contradomínio, que eu represento por CD maiúsculo, entre parênteses, é o conjunto B. Qual é o conjunto B? O conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E qual é a imagem? A imagem são os elementos que estão no conjunto B, mas que têm correspondentes no conjunto A. Ou seja, do conjunto A irão partir setas em direção ao conjunto B, ok? Então, o 5, a imagem de 5 é 4, de 6 é 5 e 7 é 6. Logo, o nosso conjunto imagem é 4, 5 e 6. Função numérica de uma variável real. Uma função é chamada numérica de variável real quando o domínio e o contradomínio dessa função são subconjuntos do conjunto dos números reais. Ou seja, nós só podemos dizer que uma função é numérica de variável real se o domínio e o contradomínio dessa função são subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, vamos a um exemplo. Considere a função f de R em R, definida por f de x igual a 3x menos 1, ou eu também posso escrever dessa forma, y igual a 3x menos 1. Então, observem que eu posso usar tanto essa notação, f de x, quanto essa, ok? As duas formas são corretas. Desta forma, esta função tem domínio R e cada x deste domínio está associado a um único y pertencente aos reais, através da lei f de x igual a 3x menos 1 ou y igual a 3x menos 1. Então, resumindo esse exemplo, f de R em R está definida por f de x igual a 3x menos 1. Exemplos. Considere a função f de R em R, definida por
f de x igual a 3x menos 1. Calcule f de 0, f de 2, f de menos 1 e f de menos 2. Então, vai ter nessa função f de x igual a 3x menos 1. Essa é a lei da função. E nós iremos substituir. Onde tem x, nós iremos primeiramente substituir por 0 e nós iremos encontrar o valor de y. E logo em seguida nós iremos fazer para x igual a 2, x igual a menos 1, x igual a menos 2. Então, vamos ao primeiro caso, que é x, quando x for 0. Então, substituindo, f de 0 é igual a 3 vezes 0 menos 1, que é igual. 3 vezes 0 é 0, 0 menos 1 é 1. Então, f de 0 é menos 1. Então, f de 0 é igual a menos 1. Agora, vamos substituir x, agora substituindo x igual a 2. f de 2 é igual, aí substitui 3, onde tem x, você vai colocar 2, então 3 vezes 2 menos 1 é igual. 3 vezes 2 é x, é 6, 6 menos 1 é 5. Então, f de 2 é igual a 5. Substituindo x menos 1. f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1. Menos 1 é igual, 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 menos 1 é igual a menos 4. Aqui você tem sinais iguais, conserva o sinal e soma. Então, conservou o sinal é negativo, vai ficar negativo. 3 mais 1 é 4. Então, f de menos 1 é igual a menos 4. Substituindo x igual a menos 2. f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2, menos 1 é igual. 3 vezes menos 2 é menos 6, menos 6 menos 1 é igual a 7. Aqui o mesmo caso. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. E o resultado é menos 7. Então, f de menos 1 é igual a menos 7. E o gráfico de uma função. Exemplos. Construa o gráfico da função f, que vai de R em R, definida por f de x igual a 3x mais 2. Primeiramente, vamos atribuir a x o valor de 0 e, substituindo na equação, encontraremos o valor de y igual a 2. Então, vamos confirmar. Para x igual a 0, temos y igual a 3x mais 2, que é a função, a lei da função é essa. Então, nós temos y é igual a 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2 é 2. Então, y é igual a 2. Agora, vamos atribuir a x o valor de 1. E, substituindo na equação, encontraremos o valor de y igual a 5. Então, vamos confirmar. Para x igual a 1, temos y igual a 3x mais 2, que é a função. Então, substituindo, y é igual a 3 vezes 1 mais 2. Y é igual, 3 vezes 1 é 3, 3 mais 2 é 5. Então, y é igual a 5. E atribuindo a x o valor 2 e substituindo na equação, encontraremos o valor de y. Para x igual a 2, temos y igual a 3x mais 2. Então, y é igual a 3 vezes 2 mais 2. Y é igual a 2 vezes, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 2 é 8. Então, quando o valor de x for 2, o valor de y é 8.
Aqui eu coloquei na tabela para melhor visualização. Aqui são os valores de x, 0, 1 e 2, a função e os valores de y. Então, quando x foi atribuído o valor de 0, y é igual a 2. Quando x tem o valor de 1, y é igual a 5. E quando x igual a 2, y igual a 8.